É só voltar aí que ele Continuou. voltou. Então, Eu fui abrir o chat e bati aqui no quadradinho. é muito mais profundo, né? É muito mais profundo. Essa primeira leitura aqui, ela é extremamente profunda. A Elis coloca um negócio interessante. Olha, se não nos aceitarmos, como vamos lidar com tudo à nossa volta? Se tudo é a partir de nós, né? É a chave isso. É uma inteligência incrível. Aqui pensando, perceber que é a Kelly. Uhum. É perceber que aqueles que a gente não gosta, né, percebermos das pessoas que nós não gostamos, está falando muito de nós. E aí olhar para aquela pessoa e falar, caraca, o que tem de mim aí que eu tenho que consertar? Que eu estou vomitando no outro, mas é meu. Exatamente. Quando João fala de Pedro, ele está falando muito mais de João do que de Pedro. Olha esse pensamento. Quando João fala de Pedro, ele está falando muito mais de João, de si mesmo, do que de Pedro. E é isso que a Kelly trouxe, né? Quantas vezes a gente está falando do outro, o que daquilo tem dentro de nós, né? Qual é a parte daquilo que tem que curar? Gente, eu vou resumir uma coisa. Isso que a Kelly trouxe, me trouxe uma lembrança. Não tem muitos dias, não. Não tem muitos dias, não. Eu passei por uma situação que uma pessoa veio, eu me senti que ela estava me cobrando algo. Como se eu estivesse não cumprido com algum combinado lá, uma parte de um combinado. E aí eu fui para a reação daquilo. Aquilo me deixou com tanta raiva, eu fiquei com raiva. Era a raiva que eu estava sentindo. E eu ficava assim, mas essa pessoa, que ingrata, eu entreguei tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu doei a mais do que eu tinha aqui combinado, só porque esse pedacinho eu não fiz e todo o resto que eu entreguei. E eu fui para a reação daquilo. Eu fui para a reação. E eu comecei, mas por que ingrato? Eu fui na esfera do ingrato. Aquilo me doeu tanto no meu corpo contraiu num tanto que eu comecei. Para mim, eu estava convicta de que eu estava na minha razão e de que eu não estava em débito de nada, eu não devia nada, porque na minha concepção eu tinha entregado era muito. E a pessoa que era ingrata, era ela que era ingrata. Então eu só estava olhando a atitude do outro, enquanto eu entrei na reação. E aí eu falei, conexão terra, tira essa energia de mim, que energia, que coisa pesada, que coisa. E fiquei nessa. Só que até então eu não estava olhando para dentro de mim. Por que aquilo estava me incomodando tanto? De repente, aí coloquei um mantra, fui não sei o quê, e eu só tava querendo tirar aquilo de mim. A energia me contraiu, e eu só estava assim, a pessoa é uma ingrata, e eu vou tirar essa energia de mim. Porque que energia é essa que veio aqui para mim? E eu só estava nessa. De repente veio uma voz da minha consciência, né? Eu escutei uma voz, eu falo que eu escuto uma voz do além, né? Veio uma voz do além assim, mas por que você está tão incomodada? Aí veio, plim! Falei, tá, então o que eu tenho que aprender com isso? Aí eu comecei a fazer perguntas, sem entrar mais no julgamento. Opa, tá pesado aqui, eu estou em julgamento de alguma coisa, meu corpo está me mostrando isso, e porque eu estou tão na reatividade, eu entrei muito na reatividade, ao ponto de eu me sentir com raiva daquela situação. E aí eu falei, o que eu tenho que aprender aqui então? Acolha tudo, não é? Acolha tudo, receba de tudo. Aí eu comecei a vir para a consciência. E aí eu comecei a vir puxar a consciência, corpo, e eu falei para o meu corpo, o que você está querendo me mostrar com isso, então? Quando eu fiz essa pergunta, as minhas costas doeu, mas doeu de um tanto, parecido
com a mesma situação que eu vivenciei no último escritório. Que lá nesse último escritório, antes de eu ir para o mundo das terapias, a situação que acontecia com uma das sócias lá era a mesma sensação que eu tinha no meu corpo. A mesma sensação que eu tinha no meu corpo. Das minhas costas abrir. É uma dor que eu sinto minhas costas abrindo. Acho que a raiva, sei lá, vem tudo aqui para mim, né? Aquela indignação. Aí eu falei, tem coisa aí. Tem coisa aqui que eu ainda não curei e que o que essa pessoa falou para mim foi apenas um gatilho para despertar isso tudo que ainda está em mim. Na hora, o que foi isso? Espelho. O que essa pessoa falou, que eu comecei a dizer que é ingrata, nananã, não quer dizer o espelho quando exatamente que você é aquilo, mas aquilo é algo, de repente, que eu preciso curar em mim ainda. Aí, a partir do momento que eu parei de acusar a pessoa, de dizer que ela que é uma ingrata, que ela não sei o quê, porque eu fiz muito, eu entreguei. A hora que eu parei de sair dessa esfera e que eu vim para a consciência e falei, pera lá, realmente isso está me incomodando assim, eu tenho algo aqui para olhar. Vocês nem imaginam. Tá tudo anotado no meu caderno. Tudo eu vou pro caderno, né? Tudo eu vou pro caderno. Anotei tudo no caderno. Eu descobri que eu ainda tinha essa questão, que foi exatamente a que aconteceu lá no escritório, da pessoa duvidar do meu valor como profissional. Aí depois, eu comentei com ela, eu falei assim, olha, me desculpa também, porque eu escrevi um monte de coisa para ela, viu? Não pensa que eu fiquei quieta, não. Eu falei, blá, 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 mandei áudio, escrevi. Daí ela falou, nossa, Paty, o que está acontecendo? Acho que não sou só eu que tenho que aprender a receber. Nossa! A hora que ela falou aquilo, eu não quis nem ouvir mais o áudio dela. Eu estava na reação mesmo. Falei, nossa, que idiota, né? Eu cheguei a pensar, que idiota, por que ela está falando isso? Gente, eu estava totalmente na reação. Totalmente na reação. E aí eu mandei para ela, eu falei assim, você não sabe. Ela falou, eu não deveria ter falado, né? Foi uma hora, eu falei, você deveria sim, que você não sabe o presente que você foi para mim hoje. Você não sabe o presente que foi você ter falado isso para mim, eu ter percebido nessa reação, eu ter me percebido nessa raiva, eu ter me percebido o quanto isso me feriu, me fez olhar por que que isso ainda está me ferindo tanto. Então, quando eu estava falando dela, na verdade era mais de mim. É isso, eu estava falando muito mais de mim. Eu estava ainda com uma ferida aberta ali que precisava de curar. E aí sim veio a consciência, nossa, foi um presente, foi um presente. Eu fui para a questão minha lá da minha infância, de quando eu desobedecia, porque eu sempre fui eu sou da desobediência, né? Eu aprendi a desobedecer mesmo, e eu sou muito grata por isso, porque a minha vida adulta, a gente aprende a obedecer na infância, só que quando a gente vai para a vida adulta, a gente tem que aprender, desaprender, né? A obedecer, a desobedecer mesmo. Mas eu já apanhei muito por isso, né? Aí, quando eu estava escrevendo as consciências que estavam vindo, e ela pegou e falou, no que eu comecei a escrever, ela me mandou uma mensagem. Em nenhum momento eu duvidei do seu valor. Gente, casou como uma luva a consciência que eu estava trazendo do porquê que aquilo estava me incomodando. Aí eu fui escrever isso também. Quando eu fui escrever isso também, começou a vir memória minha da infância. Começou a vir memória minha da infância, de quando nossa, uma surra que eu levei do meu pai, que meu pai achou que eu tivesse, sei lá, morrido nos braços dele ali, de tanto que eu apanhei. Porque eu tinha desobedecido. Porque eu não tinha feito o combinado. Porque eu tinha descombinado. Eu não cumpri com o combinado. E eu apanhei muito por isso. E aí veio uma cura imensa. Por uma coisinha que a pessoa falou para mim, aquilo me feriu tanto, me afetou tanto. E se eu tivesse ficado na reação, na acusação, olhando para fora, eu acho que eu ia até estar hoje ruminando aquela raiva que eu senti da pessoa.
Mas a partir do momento que veio aquela voz, mas por que que você está tão incomodada? Foi isso que eu escutei. Pronto. Eu parei de olhar para fora e olhei para dentro. Aí eu vim para a consciência. Aí eu vim para a consciência e eu comecei a pedir consciência. Não tem pouco tempo não, viu? Faz pouco tempo que aconteceu isso. Faz pouco tempo. Só que tudo tem um presente, não tem? Foi o presente. Então, olha para dentro de si, né? Quando a gente tá nessa de olhar para fora, faz o movimento interno. Olha para você. A Lucimara, a Lu Peruquim colocou lá, ó, ontem eu aprendi que somente quando damos de cara com situações que despertam os nossos gatilhos é que sabemos se estamos ou não curados. Sou grata por poder perceber esses gatilhos para curá-los por completo. Ó, nossa, arrepiei, hein? Eu também arrepiei. Exato. É isso, e foi isso que aconteceu comigo também. No que essa pessoa veio se desculpar, eu falei, você não tem que se desculpar, você não sabe o presente que você foi para mim, porque era um gatilho que ainda estava de uma ferida minha que precisava ser curada. E que era muito além do que eu imaginava. E olha que lindo isso que a Lu trouxe. Então, olhe para você, para de querer excluir a parte que você acha feia, a parte que você não gosta, para de encobrir as suas feridas, suas dores, tenha coragem de olhar para elas, tenha coragem de também revelar o ser grandioso que você é, porque nós somos luz e sombra, tá? Abraça o seu lado escuro da lua, abraça o seu lado escuro da lua, e integra isso tudo. Gratidão, menina. A Leia falou, a Lucileia. Gratidão, meninas. Ontem pensava e conversava com uma amiga sobre esse ponto. É isso. Então, voltando para o livro, voltando para a Ronda, olha só. Se você seguiu, então, só para mude a pessoa que está no espelho e o seu mundo vai mudar. Se você seguiu os 26 exercícios mágicos até aqui, é porque já mudou. Embora às vezes seja difícil ver essas mudanças em si mesmo, você as terá sentido em seu nível de felicidade, assim como a mudança para melhor nas circunstâncias da sua vida e as mudanças mágicas no mundo ao seu redor. Você já aplicou o poder mágico da gratidão à sua família, aos seus amigos, ao seu trabalho, às finanças, aos seus sonhos e até mesmo às pessoas que encontram no seu dia a dia. Mas a pessoa que merece a sua gratidão acima de qualquer outra é você mesmo. Por isso que esses últimos capítulos é o olhar para si. É o olhar para si. É o tempo. A gente já fez todos os trabalhos, todos os exercícios. Agora é olhar para si. E olha só, a pessoa que merece sua gratidão acima de qualquer outra é você mesmo. A gente já falou dos 5 elementos da intimidade. Um dos 5 elementos da intimidade é a gratidão. Um movimento de intimidade com você mesma, quando você cria esse relacionamento íntimo, primeiro com você, você é capaz de ter um relacionamento íntimo com qualquer pessoa. Se você não tem esses 5 elementos da intimidade primeiro com você, você não consegue ter um relacionamento com as outras pessoas. Sempre vai gerar algum conflito, alguma situação, alguma briga, alguma desavença. Não só relacionamento amoroso, relacionamento de trabalho, relacionamento com amigos, família, filhos. A gratidão, a honra. A gente não está falando da honra, o eu vejo você, você se honrar e você ser grato pelo que você é. E ser grato pelo que você é não é ser perfeito. E onde há gratidão, não há julgamento. Onde a gratidão não há julgamento, vai além do certo e errado, vai além da polaridade, é acolher e aceitar como você é. Quando somos gratos pela pessoa, a Ronda, quando somos gratos pela pessoa no espelho, sentimos nada não. Quando somos gratos pela pessoa no espelho,
Sentimentos de insatisfação, descontentamento ou a sensação de que não somos bons o suficiente desaparecem por completo. E com eles, qualquer circunstância insatisfatória, frustrante ou decepcionante na nossa vida também desaparece como num passe de mágica. Sim, porque eu não estou mais na reação, né? Eu não estou mais reagindo nem resistindo àquilo, a mim. Eu estou aceitando e acolhendo. Sentimentos negativos sobre si próprio são os que mais prejudicam a sua vida, pois eles são mais poderosos do que qualquer sentimento que você tenha sobre qualquer coisa ou outra pessoa ou outra coisa. Quando nutre sentimentos desse tipo, você os leva para onde quer que vá e para o que quer que faça a todo momento. Quando você nutre os sentimentos negativos, tá? Eles te acompanham, é isso que ela está dizendo aqui. Eles te acompanham por onde quer que você vá ou o que quer que você faça. Eles maculam tudo o que você toca e agem como um imã, atraindo mais insatisfação, mais descontentamento e mais frustração para todas as suas atitudes. Ontem eu não falei do auto-julgamento, que o auto-julgamento é o ato mais cruel que você pode fazer com você mesmo? E isso aqui que ela está trazendo, esses sentimentos negativos por si próprio, eles vão te acompanhar e macular tudo que você toca, tudo que você faz, o que você age, atraindo mais e mais e mais insatisfação. Quer crueldade maior que isso? Consigo mesmo? Quantos pontos de vista fixos você tem sobre você? Quantos pontos de vista fixos? Quantas idealizações? Aqui que entra isso? Suas expectativas, projeções, seus auto-julgamentos. Aí a Rhonda continua. Quando se sente grato por ser você, você atrai apenas circunstâncias que fazem com que se sinta melhor sobre si mesmo. Você precisa ter uma abundância de bons sentimentos sobre si próprio para trazer abundância para a sua vida. A gratidão por si mesmo vai enriquecê-lo. Quando você começa, gente, agora eu que vou falar. Quando você começa a mudar a forma como você se relaciona com você, quando você começa a mudar a forma como você se relaciona com você, como você se relaciona com seu corpo, você começa a mudar como você se relaciona com tudo na sua vida. É a forma como você se relaciona com você vai refletir a forma como você se relaciona com tudo na vida. A forma como você se relaciona com seu corpo, a forma como você se relaciona com dinheiro, com a sua saúde, com seus relacionamentos, com o seu trabalho. É a forma como você se relaciona com você. Quando a gente sai dessa esfera de que eu vou excluir o meu lado ruinzinha, o meu lado mazinha, eu não sou boazinha o tempo todo, também não sou mazinho o tempo todo, né? Nós temos isso tudo dentro de nós. Que lindo é reconhecer isso. Reconheça isso. Quando a gente reconhece isso, sabe que ontem foi dito da parte das nossas responsabilidades, me veio isso na cabeça agora. Ontem não foi dita a parte das responsabilidades, de sermos autorresponsáveis, e que consciente ou inconscientemente nós que estamos atraindo as coisas para a nossa vida, nós criamos tudo o tempo todo, né? Consciente ou inconsciente. Aí, falando isso agora, quando eu saio dessa esfera do auto-julgamento e que eu acolho tudo, me veio uma consciência agora, tá? Eu nem tinha pensado, mas me veio essa consciência agora. Ok, eu estou acolhendo tudo. Então, eu tenho consciência de que eu crio tudo e que eu atraí tudo, não é? Ela até fala do que a gente atrai o tempo todo, né? Conforme eu me sinto, conforme eu penso, eu estou atraindo mais daquilo, seja o bom ou o ruim. Tá, então, tudo que eu escolho isso e eu estou sendo e fazendo algo para que isso atualize na minha realidade. Ai, é legal, né? Nossa, que legal. O que eu escolhi,
eu atraí, veio e aconteceu. Mas e as coisas que vêm que eu, no fundo, eu não queria aquilo? Porque tem coisas que ainda vêm e que eu não quero aquilo, mas ela continua vindo. Pegando esse olhar da gratidão e sendo grato por tudo que nos acontece, inclusive as coisas ruins, inclusive aquelas que eu não quero, eu ainda não quero aquilo, mas aquilo ainda está vindo para mim. Olha, muda o olhar, porque então, seja consciente ou inconsciente, eu atraí aquilo que eu ainda não quero. Quando eu mudo o olhar, eu torno isso que eu não quero, o indesejado. Eu não estou desejando isso, mas isso veio para mim. Então, para que isso veio para mim? Se eu não estou desejando isso, para que isso veio para mim? O que essa experiência está me mostrando? E não ficar lá na culpa ou no vitimismo. Simplesmente pega isso que eu ainda não estou escolhendo. Não é dessa forma, eu não era assim que eu estava planejando. Isso saiu do meu planejado. Eu não estava planejando isso. Isso não veio da forma como eu queria. Pega isso, muda o olhar. O que essa experiência está me trazendo? Essa experiência está me trazendo, então, se não é o que eu quero, é o que eu preciso. Se ainda não é o que eu quero, então é o que eu preciso para a minha evolução. É o que eu preciso para o meu crescimento. Tudo que não sai conforme eu estou planejando é porque aquilo é uma experiência para o meu crescimento. Então, eu sou grata por isso também. Eu sou grata por isso. Percebe? O que ressoa aí, Janete? A Janete quer falar. O que veio para você disso? Sou assim, se algo vem para minha vida e eu conscientemente acho que eu não quero isso, mas isso apareceu, geralmente são coisas ruins, né? Primeiro, eu ressoei isso e ela veio, porque a gente não atrai nada que a gente não vibre. Não existe essa possibilidade. Neste planeta, nesta realidade, não. Segundo, ela está me ensinando algo. Eu preciso ter clareza que tudo me ensina. E eu posso escolher aprender da melhor forma ou da pior. Mas eu tenho que escolher, não é? Então, a forma mais rápida de se livrar de um problema, principalmente os grandes e indesejáveis, é reconhecê-lo como aprendizagem e fazer a pergunta que você fez. A pergunta que você fez quando aquilo lá abalou você, né? Por que eu estou me importando com isso? Isso é uma chave, isso é uma pérola, isso é um diamante lapidado, valiosíssimo, prontinho para colocar no colar e ser ostentado. Por que isso está me abalando? Por que essa pessoa está me desequilibrando? O que tem nessa situação, nessa pessoa, nessa coisa, nesse fato que está me tirando a paz, está me tirando o prumo? Fazendo essas perguntas e outras que vão nascer dessas, e você descobrindo as respostas que sua intuição vai mandar, acabou. O aprendizado está feito. Se ele está feito, você não vai precisar trazer outra situação igual para a sua vida. Porque é isso, as coisas se repetem até você aprender. Eu lembro de uma professora que eu tive, lá no primário, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena. Lá no Tristão da Cunha, Valéria. Aí a professora ela fazia assim, escreveu uma palavra errada, você vai escrevê-la correta 100 vezes. Daí ela numerava as linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 100, lá vai você escrever aquela palavra. E se a letra ficasse ruim no meio do processo, ela apagava tudo e falava, escreve de novo, porque a letra é boa. Essa professora, ela trabalhava a lei da atração, ela não sabia. Porque a letra acontece, ela não sabia não, tadinha, mas ela trabalhava isso. Ela sabia o segredo, que é repetição. Repetiu, gravei, não tira mais. Entende? Então, eu escrevi uma palavra que devia ser com SC, escrevi com SS. SX, escrevi com SS. Aí ela escreveu a palavra certa. Repete 100 vezes. Na repetição, nunca mais a minha mente vai deixar de escrever aquilo daquela forma. Eu vou ter um trauma positivo pela repetição, né? Então, com a vida da gente é a mesma coisa.
Se está alguma coisa, uma lição repetindo na sua vida, uma lição repetindo na sua vida, é sua professora falando, escreve isso 100 vezes, da forma certa. Na hora que você escrever da forma certa e gravar, não precisa mais, você não vai ter mais essa lição. Vai vir outra, mas essa não vai. Então, gente, aconteceu um problema, corra, olha para ele, faz o que Paty disse, por que isso está me incomodando? Resolva, e pronto, ele vai sumir da sua vida, aquele modus operandi vai sumir porque você aprendeu. Isso é mágico, pensa aí. Pensa É aí, mágico. isso repetindo na sua vida aí, aparecendo uma cantiga de grilo, fazendo uma ladainha. Pega isso, pega as pessoas que você odeia, aquelas pessoas que odeia, que você quer extirpar do planeta, mandar para a Lua, dar uma passagem de ida para Marte, o Sol, para queimar lá no Sol. Você pega essas pessoas e olha para elas e pergunta para elas, por que você me incomoda tanto? O que tem em você que tem em mim que eu odeio? Resolva isso. O que em você incomoda o que tem em mim? O que você está na minha cara que eu sou o que eu não quero ver? Olha para isso, resolva. E ela vai sumir da sua vida, ela vai para o sol mesmo. Ela pode passar na sua cara, esfregar na sua cara, e você não vai desequilibrar mais, porque você já descobriu e já curou isso. Então, se cure, você pode. É isso que vai para mim. Exatamente. Exatamente. É uma experiência, ela está vindo te trazer experiência para o teu crescimento, mas é esse olhar, né? O olhar para dentro, né? Por que isso está incomodando? Por que isso ainda me afeta? O que há aqui em mim ainda a ser curado, né? Então, Vamos. deu até deu uma bugada. Pois a quem tem gratidão, volta lá. Aí ela continua, né? A gratidão por si mesma vai enriquecê-lo. Daí ela traz aquela primeira mensagem que era o segredo, lá o mistério revelado, né? Pois a quem tem gratidão, aí por si próprio, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem gratidão por si próprio, até o que tem lhe será tirado. Para fazer o exercício espelho mágico, vá para a frente de um espelho agora mesmo. Agora, não, espera aí, tá? Vocês fiquem aí, depois... calma, eu vou terminar. Olhe nos olhos da pessoa refletida nele e diga em voz alta a palavra mágica. Obrigado, do fundo do coração. Fale mais sério do que nunca. Diga obrigado por ser você mesmo. Diga obrigada, obrigado, né, por tudo que você é. Diga obrigado com, no mínimo, a mesma intensidade de sentimento que aplicou a tudo e a todos até agora. Seja grato por ser exatamente como você é. Eu vejo você, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vejo você. Eu vejo você. Continue a praticar o exercício espelho mágico, sendo grato à linda pessoa que você vê no espelho durante todo o dia de hoje, e dizendo a palavra mágica, obrigado, cada vez que vir seu reflexo no espelho. Se em algum momento não tiver como dizer a palavra mágica em voz alta, você pode dizê-la mentalmente. Quer falar? Viver uma consciência aqui agora. Você lembra daquela história da Branca de Neve, que a rainha má olha no espelho e fala assim, espelho, espelho meu, existe no mundo a mulher mais bonita do que eu? E aí o espelho fala que é a Branca de Neve e a história acontece? E ela é a madrasta da bichinha, né? Então, a consciência coletiva sobre essa questão de olhar no espelho e a vaidade. Isso pode ser um bloqueador da gente olhar para a gente mesmo. Como se fosse um pecado de vaidade. A vaidade é um dos 7 pecados capitais. Nossa, você está falando isso, meu nariz começou a fazer assim. Para alguém deve estar muito reverberando isso, porque eu senti uma energia na ponta do meu nariz assim. E eu
Nossa, ó, ainda tá. Tá aqui, ó. Vai lá, continua. O pessoal da constelação explica esse negócio de reverberar no corpo, não é? Hã? Não tem umas coisas assim na constelação, de reverberar no corpo, de coçar nariz, não tem umas coisas assim? Vocês que são da constelação, eu já ouvi falar sobre isso. Não, essa é a energia do campo. Eu tô sentindo a energia do. Ó, eu tô aqui, ó, energia do campo. O que você tá Aí, falando, tá Elias, coçando. reverberando e tá. Então, observa. Então, olha o que vem na minha cabeça. Meu Deus do céu, as coisas são muito malucas. Vem assim, né? Será que tem dentro da gente arquivo de que olhar para nós mesmos é vaidade? Igual a questão também do narcisista. Eu olho para mim no espelho, me apaixono e caio no lago e me afogo. Não é essa a história do Narciso, do narcisista? Que é se Em, amar to- demais, né? em todos os lugares que a gente tem aí registrado, que olhar para si mesmo e se apaixonar por si no espelho pode trazer sua morte. Você pode se perder na sua vaidade, se afastar de todos, ou se tornar a bruxa má da história, porque está cultuando a própria beleza e não quer que ninguém seja mais tão linda quanto ela, porque é isso que a gente está trabalhando. Ninguém é tão lindo quanto você. Para você, não. Para você, a pessoa mais linda do mundo tem que ser você. Na hora que você estiver cheio de você, você pode transbordar. Então, em todos os lugares que esses arquétipos estão travando o nosso olhar para nós mesmos, o nosso encantamento por nós, o nosso alto amor, o eu vejo você no olho do meu olho. Vamos, por favor, trazer tudo isso à tona. O que está debaixo disso, 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 o que está oculto, o que não pode ser falado, o que não foi revelado, o que está preso, o que está mentido, o que é segredo absoluto, o que nunca pode ser revelado. Vamos abrir tudo isso, trazer tudo isso à tona e destruir e descriar isso um deusilhão de vezes, sim, certamente, pode pôr todas as 9 cursos, garotos e alês. Em todos os lugares que essa malha internacional de consciência coletiva, de inconsciente coletivo que atua sobre nós, seja devolvida para essa malha todos os fragmentos de alma dela que estão em nós. E nós recolhemos todos os de almas delas que estão em mim, para que a gente possa se separar dessa malha de forma confortável, segura. E tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar um deusilhões de vezes, sim. Certo, errado, bom e mal, pode pop, todas as 9 cursos, garotos e alês. E quanto a esse divórcio energético dessa malha internacional de consciente e inconsciente coletivo sobre auto-amor e tudo que nos liga a essas histórias macabras que afastam da gente se amar, está feito, está feito, está feito. Criador, faça isso agora a todas as pessoas que disserem sim. Em todos os níveis. No nível primário, resolvido no nível histórico, na alma, no coração, nas células, moléculas, átomos e DNA, em todos os tempos, intertempos e modos de tempo, todas as vidas vividas, todas as línguas faladas, no passado, no presente e no futuro. Em todos os tempos, entretempos e modos de tempos. Até todas as gerações para trás e até 7 gerações para frente. Está feito, está feito, está feito. Mostre-me, Criador. É isso, gente. Está feito. Foi? Está feito. Tá feito. Ó, mostre-me, né? Mostre-me. Você veja, né? Ai. Elisa, fala alguma coisa.
Saudade da sua voz, Elisa. A galera tá requisitada, Elisazinha. Bom dia! Eu estou aqui, bom eu estou dia. observando e eu estou aqui prestando atenção e observando tudo que a Paty falou aí hoje tem muito a ver realmente com a constelação familiar, né? Porque se eu não me vejo, eu não vejo os meus. Se eu não me vejo e não vejo, eu não consigo ver os meus, o que eu consigo ver à minha volta? E tudo isso vai reverberando no corpo físico de uma forma muito interessante, porque na constelação familiar tem os sintomas e as doenças que vão reverberando quando eu não me vejo, né? Quando eu não me vejo, porque o corpo fala. O nosso corpo tem memórias. E qual é a memória que eu guardo de mim? Qual é a memória que eu faço de mim? Qual a memória que eu crio de mim? A cabeça, ela fala da lógica, da razão, desse bom senso, de justiça, de temperamento. Mas e o meu coração? O que ele fala de mim? Qual o controle narcisista que eu tenho sobre mim? Qual a imagem narcisista que eu faço de mim? E tudo isso pode não reverberar imediatamente, mas pode reverberar 30, 40, 50 anos depois. Com certeza. Depois que eu começo a ter os sintomas desse não reconhecimento, dessa não aceitação de mim mesmo. Isso. E aí vem as doenças, porque a gente só se alerta quando vem as doenças. Né? Onde foi que eu me senti menor? Onde foi que eu não me reconheci como um ser infinito? Onde foi que eu não me aceitei? Quais as culpas que eu guardei e me condicionei? Quando eu faço um trabalho com algum cliente, com meus clientes, dentro do meu trabalho, eu trabalho também técnicas do coaching. E aí, dentro do coaching, também tem uma técnica do espelho. E aí eu faço aliando essa técnica do espelho terapêutico. E quem disse que as pessoas conseguem se olhar no espelho e dizer o que precisa ser dito para se aceitar? Nossa, teve uma cliente minha que falou assim, Elisângela, isso dói muito, eu não consigo me olhar no espelho. Eu não sei falar comigo. Eu não consigo olhar para mim e sentir uma coisa boa. Eu só vejo dor. Então, que tal você pegar um espelho, e agora quem tiver um espelho ó, na mão, eu até deixei meu espelho aqui ontem, quando eu olhei né, no livro que era a técnica do espelho. Como seria você pegar um espelho hoje e olhar para você e perceber o que você sente por você? Se você se aceita, se você se ama verdadeiramente, ao ponto de dizer não para tudo aquilo que não faz sentido na sua vida, a ponto de dizer não para os relacionamentos tóxicos, a ponto de dizer não para você mesmo, quando você for ter uma atitude que não condiz com a atitude da sua essência, que é a essência divina. Então, lembre-se que tudo que você sente por você, você vai sentir pelo outro. Se você não aceita você, como que você vai aceitar o outro? Como que você pode ter um relacionamento equilibrado com os outros se você não tem com você mesmo? Então, tudo isso vem... Nossa, esse espelho mágico é assim... Vem para nos mostrar justamente que a gente precisa olhar para a gente mesmo. A gente precisa se amar, se valorizar, se aceitar. E desejar tudo de bom para nós mesmos. Porque quando tudo que nós desejamos para nós, aí nós começamos e aprendemos a desenvolver a empatia, porque nós desejamos também para o outro e nos colocamos no lugar do outro. E como isso está reverberando agora no seu corpo? Você olhar para você.
É. E aí, quando for fazer essa técnica, né? Da vez passada, acho que eu falei lá no finalzinho, não sei. Pega, limpa esse espelho, faz uma desprogramação antes de se olhar no espelho, pega um pano com álcool, de verdade mesmo, e vai limpando todos os espelhos que você se vê na tua casa, inclusive o espelho do carro, retrovisor, os espelhinhos, vai limpando. E vocês podem ir fazendo assim, ó, é uma sugestão, mas vocês vão intuir na hora o que vier, tá? Mas todas as impressões que eu tenho aqui, né, porque são as impressões que são os nossos julgamentos, tudo que a gente coloca de projeção nossa, nossas impressões, está lá impregnado no espelho. Ao ponto de chegar no momento que eu nem consigo me olhar no espelho, porque como a Elis trouxe, ao ponto de terem pessoas que não conseguem se olhar, de tanto auto-julgamento que está ali, de tanta dor. Então, passa um pano, pega um pano com álcool, limpa esses espelhos, e aí você vai trazendo, limpa, desprograma, purifica, destrói, descria. Limpa, desprograma, purifica, destrói, descria. E vai fazendo isso nos seus espelhos. Limpa, desprograma, purifica, destrói, descria. Para que aquela imagem que você vai ver refletida lá seja realmente a imagem que você tem que ver no momento, e não que está carregado de todas as suas impressões, todos os seus julgamentos, seus imprints mesmo, que é onde a gente mais, né? Onde que eu vou me olhar no espelho? Ai, não quero nem me ver. Ou eu me vejo, mas eu tô lá me vendo e falo só com julgamento, só com julgamento. Me lembrou, deixa eu só ler um comentário ali, ó, que foi a Áurea que colocou, mas acredito que a diferença está no fato de que precisamos ver e incluir também o lado das nossas sombras e não só a luz. É isso que a gente está trazendo aqui nessa manhã. É isso, exatamente isso que a gente está trazendo o tempo todo. Acolher nossa luz e nossa sombra. Nosso lado bonzinho e o que não é tão bonzinho. As nossas dores e as nossas feridas. As nossas, né? As nossas virtudes e os nossos defeitos. Acolher tudo, tudo. Né? Antes de vir aqui para o apartamento, para o Bruno, eu morava na Boate Azul. Eu fiz uma brincadeira, é que o nome do sobrado que eu morava era Boate Azul. Eu não vim dessa vida, não é onde vocês pensaram. O sobrado era o Sobrado Azul, e aí o nome era Boate Azul, né? Mas enfim, porque eu dei esse nome, o sobrado falou, tá bom, era a sobrada, né? Porque era feminina, Boate Azul. Mas quando eu encerrei meu ciclo lá morando no Sobrado Azul, foi onde aconteceu toda essa minha transição. Que, na verdade, se a gente for ver, a gente fala tanto em transição de carreira, né? Acho que não é uma transição, é um encontro, né? É um encontro de nós conosco mesmo, né? Conosco, é um encontro de nós conosco. É um encontro, nem é uma transição, é uma continuação onde eu fui me encontrando. Mas, enfim, foi lá no Sobrado que eu passei todas as dores do desligamento do escritório, que eu passei as dores de praticamente minha família ser desfeita, mas foi lá também que eu encontrei um novo caminho. Foi lá também que eu passei a fazer novas escolhas, que eu escolhi me curar, que eu escolhi entrar nessa jornada, né? Que é uma jornada, nunca acaba esse autoconhecimento. Foi lá. Então, lá eu vivi o meu céu e meu inferno. Lá nesse Sobrado eu vivi meu céu e meu inferno. E quando a gente estava mudando enfim, organizando as coisas, foi muito lindo. Todo o meu ritual, tipo, eu entrei profundo nesse fechamento de ciclo, sabe? Que eu ia mudar, desde tirar as cacaracas, igual a Janete está ali fazendo. A Janete está nesse período de mudança, de cidade, de casa. Então, eu tinha meus cadernos de estudo, meus livros de direito, tudo desatualizado, meus cadernos de cursinho, de curso para concurso, que eu achava que eu ia entrar no TRT. Eu estudei um monte de tempo TRT, viu, gente? Olha, não tem nada, olha que as coisas da cabeça da gente, né?
porque eu procurava a tal da estabilidade. Mas, enfim. Mas no meio dos meus cadernos, aí o Du falou, joga isso fora. Eu falei, mas e aqui no meio dos meus cadernos, além dos estudos, tem minhas anotações dos meus pensamentos, meus diários, minhas coisas. Essa mania de escrever tudo que eu sinto, eu já fazia isso qualquer folha, pedaço de folha de pão. Se eu precisava escrever naquele momento, era a única folha de papel que eu tinha, eu escrevia. E eu tenho mania de guardar essas coisas. Aí o que eu fiz? Tá bom, eu jogo os cadernos, eu jogo o livro, mas eu fui olhando tudo onde eu tinha anotação minha, eu ranquei. Eu ranquei as páginas, eu joguei o caderno, mas onde tinha anotação minha das minhas coisas mais intrínsecas, meus pensamentos, sentimentos, emoções, eu guardei. Mas tá bom. Mas onde eu quero chegar com isso? Tá bom. Limpa, deslimpa, vai, arará, joga fora, tá bom. Aí vai lá os finalmente para entregar o sobrado, né? Enquanto o Samuel e o Du estavam lá embaixo, organizando algumas coisas, eu fui cômodo por cômodo. Comecei a me despedir, honrar e agradecer aquela casa que me acolheu tanto. E aí, principalmente no quarto onde eu fazia meus atendimentos, que eu tinha uma sala que era quarto de visita, eu transformei nos atendimentos, né? Então, lá que foi que eu comecei os meus primeiros atendimentos. E aí eu fiz todo um processo de gratidão por aquela casa. Eu lembro que eu tocava na parede, assim, eu sentia a vibração da casa. Nossa, foi lindo, foi lindo, foi lindo. Foi o meu momento de despedida, de fechamento de ciclo. Eu me ajoelhei no chão, eu orei, eu agradeci, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Aí sabe o que eu fiz depois, antes de sair? Fui lá no espelho. Fui lá no espelho do banheiro, que era da suíte, que lá onde foi, acho que onde eu mais chorava, e eu fiquei me olhando no espelho. E fiquei falando para mim, toda agradecendo a mim, olhando para mim e fazendo esse agradecimento. Pela minha coragem de ter olhado para as minhas feridas, pela minha coragem de ter feito novas escolhas, sabe, eu entrei numa comunicação de mim comigo mesmo. Quantas coisas a gente passou, hein? Imagina você tá falando para tua melhor amiga. Sabe aquela conversa daquela amiga, que você pode ser mais confidente, seja ela uma amiga ou uma mãe, enfim. Aquela pessoa que você pode ser confidente, que você pode falar abertamente tudo que você sente. Foi isso que eu fiz. Eu fui lá de frente com o espelho e eu fiz isso comigo mesmo. E foi lindo, e foi lindo. E aí a gente saiu da casa. Aí eu fechei aquele ciclo. E honrando e agradecendo tudo que tinha vindo daquele momento, daquela casa, de tudo. Sabe? Então, façam isso, né? Façam, tire um momento, assim, se não der hoje, de repente, atividades dinâmicas hoje aí do sabadão, mas procure fazer, seja amanhã cedo. E não só num dia. Ela fala que faça isso mais constantemente, né? Lembre de fazer isso, continue a praticar. Ela fala aqui, ó, continue a praticar o exercício espelho mágico. E vai limpando, limpa, desprograma, purifica, destrói, descria tudo que está lá e é o que é a partir de hoje. Qual é o meu novo olhar sobre mim mesmo? Qual é o novo olhar sobre vocês mesmos, né? Aí aquela fala assim, ó, se por algum motivo você for duro consigo mesmo no futuro, já sabe que deverá dar sua gratidão a quem merece mais do que qualquer um, a pessoa refletida no espelho. Quando se sente grato, você não culpa a si mesmo ao cometer um erro e não se critica quando não é perfeito. Quando se sente grato por ser quem é, você é feliz e se torna um imã para as pessoas e situações felizes e circunstâncias mágicas, que vão acompanhá-lo para onde quer que você vá e no que quer que você faça. Quando consegue ver a magia na pessoa refletida no espelho, o seu mundo inteiro se transforma. E aí o exercício enumere as suas bênçãos, né? Faça a sua lista lá, releia a sua lista, a cada item diga obrigado, 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 sinto o máximo de gratidão. A cada vez que se olhar no espelho durante o dia de hoje, diga obrigado, do fundo do seu coração. E se for mesmo corajoso, diga 3 coisas sobre si próprio, pelas quais é grato enquanto se olha no espelho.
Logo antes de dormir, coloque sua pedra mágica na mão e diga a palavra mágica obrigado pela melhor coisa que lhe aconteceu. Se você for mesmo corajoso, diga 3 coisas sobre si mesmo, pelas quais você é grato. É maravilhoso esse exercício, né? É maravilhoso. É isso, gente. Gente, eu gostaria de compartilhar algo. Eu compartilhei ontem com a Janete, porque ontem estava atrasada e a Janete tinha que sair rápido, né? E ontem compartilhei com a Janete que quando nós começamos, foi exatamente no período, acho que foram 2 dias antes da minha última consulta no oncologista. E aí ele me solicitou um exame que eu tenho que fazer de 3 em 3 meses. Até então eu estava fazendo particular, mas o exame ele custa R$ 2.500. Pelo SUS, R$ 1.800. Pelo SUS. E aí ele tornou pedir, eu falei assim, mas doutor, preciso pedir novamente? Eu tinha feito em maio, né? Ele falou assim, Elisângela, já dei um espaço de 6 meses já. Tinha que pedir de 3 em 3 meses, o último eu dei um espaço de 6 meses. Mas você precisa fazer, porque a gente precisa acompanhar a resposta molecular. Eu falei assim, tudo bem. Ele falou assim, mas por que você está falando assim? Nossa, doutor, você já viu o preço desse exame? Ele já, todo mundo fala. Tem gente que realmente não dá conta de fazer de 3 em 3 meses, não. Eu falei assim, pois é. Eu estou no interessante ponto de vista agora, que puxado. Aí ele falou assim, mas você não está naquela lista dos vouchers, não? Eu falei assim, não. Que voucher é esse? Aí ele foi me explicar. Tem uma empresa, tipo a Novo Nordisk, só que é uma outra empresa multinacional, que oferece 27 vouchers dentro do hospital para os pacientes que fazem tratamento de câncer e que precisam fazer esses exames de 3 em 3 meses. Aí você vai procurar, então, a Jane e vai conversar com ela e ela vai... E está aqui meu pedido. E ele colocou fazer coleta outubro, novembro ou dezembro. E aí eu fui lá na Jane. Aí a Jane falou assim, olha, Elisângela, eu vou te ser sincera. Tem casos mais graves do que o seu que estão na lista desde 2019. Esse mês mesmo nós atendemos o pessoal, uma turma de 2019. Tá? É meio difícil de você conseguir, porque todos os outros casos são mais graves. Eu falei assim, tudo bem então, Jane, mas eu vou deixar a cópia do exame aqui. Ela falou assim, não, pode deixar. Aí ela tirou, deixou a cópia. E aí ela falou, aí eu falei com ela, está nas mãos de Deus, tá tudo certo. Vim embora, né? Aí ela despediu e vim embora. E aí passou novembro, isso foi em outubro a consulta, passou novembro. E aí quando foi antes de ontem, meu filho desligou meu telefone à tarde, não sei para quê. Só sei que na hora que eu fui ligar para fazer, porque eu tinha cura, 7 horas da noite, eu fui ligar às 18h15. Que eu vi que estava desligado, eu liguei. Quando eu fui ligando a chamada, me ligando, atendi do hospital, falando que para eu ir fazer a coleta do material dia 14 de dezembro. Então, quer dizer, nada é impossível. E ontem foi mais um milagre, né? Da gratidão. Eu passei por uma... Nossa, só está tendo milagre, gente, porque eu fui participar sábado passado do workshop do Diogo Hudson, da Escola de Heróis, fui sorteada, nem estava assistindo, eu coloquei para poder assistir o workshop, mas eu fui lavar minha varanda primeiro. Quando eu voltei, eu sentei aqui e já liguei logo a câmera, né? Para eu assistir um pouco. E aí ele já foi logo falando assim, vou sortear 3 pessoas. Fulano, Elisângela. Eu, hã? E aí ele atendeu as outras 2 pessoas. Eu até acho que eu falei aqui antes de ontem. Falou. E aí essas pessoas tinham situações assim, sabe aquelas situações que não eram situações que precisava de uma constelação, mas ele conversou com elas, deu orientação e tal.
Foi questão de 3, 5 minutos e foi fazer a minha constelação. Foram quase 2 horas de constelação. Começou 11 e um pouquinho, 11h15, terminou, já era quase 1 da tarde. E aí, quando foi na terça, eu ganhei outra constelação da Glauciana Lourenço. Ela faz em 2 etapas. Uma constelação dela, você paga uma, são 2 sessões, de 1h30, quase 2 horas. E aí ela fez a primeira etapa, e eu já estava sentindo a reverberação do que o Diogo Hudson fez no sábado. Estou passando aí por alguns processos e eu estou percebendo uma coisa muito assim. No sábado, que o Diogo Hudson fez, eu bati de frente com meu esposo, porque ele chegou, né? E eu tinha ligado 22 ligações e ele nada de atender. E eu fico preocupada porque ele vem lá de cima da BR, de moto, né? E aí a gente preocupa. Quanto foi... Aí, na hora que eu discuti com ele, eu já estava com uma coisa assim dentro de mim, porque a constelação que o Diogo fez reverberou muito na minha relação com a minha mãe, que reverberou na minha vida profissional. E aí me deu aquela coisa assim dentro, eu vou ligar para a mamãe, eu vou ligar para a mamãe, ver se eu posso dormir na casa dela hoje. Liguei para ela e disse, mamãe, vou dormir na casa da senhora hoje, viu? Aí eu vou pegar um Uber aqui, ela... Não, eu vou te buscar. E aí ela veio me buscar. Aí chegou lá, no outro dia ela não falou nada comigo, me deixou dormir. Aí falou, você quer dormir no outro quarto? Eu dormi aqui comigo. Eu disse, não, eu quero dormir com a senhora na cama. Dormi na cama com ela. 5 horas da manhã, acorda a mamãe me dando beijo. 4, 5 horas me beijando. E isso nunca aconteceu entre a gente, né? Então, assim, o quanto que a constelação já começou, assim, no mesmo dia a reverberar. Incrível. Aí, no outro dia, gente, o café da manhã foi café da manhã de pousada. Pensa no café da manhã, delicioso para mim. E aí ela falou comigo, eu não te falei nada ontem, não, eu deixei você, né? Ficar tranquila e tudo. E aí a gente foi conversar. E aí nós fomos fazer constelação familiar, uma vez para a outra. E aí meu menino foi lá e aí a gente fez para ele, porque precisava fazer para ele, para a questão do pai dele. Chegou aqui em casa, no outro dia eu fiz para minha filha. Quando foi ontem, aí meu esposo já estava de boa, assim, porque ele falou que não queria olhar para minha cara mais, né? Aí ele chegou aqui porque ele ficou chateado que eu fui para casa da mamãe. Porque, tipo, ele, assim, que ele é que me socorre em tudo. E por que eu fui para casa de mamãe, né? Então, assim, ele não entendeu o processo, mas eu entendi perfeitamente o que estava acontecendo. Tinha que ser daquela forma, né? E aí, ontem, por incrível que pareça, ele chegou do trabalho, eu falei assim, e ele não acredita nas terapias, ele não gosta. Para ele... E ele fez uma gracinha uma vez, eu falei que eu não fazia mais para ele. E aí eu falei com ele assim, bem, deixa eu fazer uma constelação para você. Porque Vinícius tinha falado, mamãe, papai precisa de uma constelação. E aí eu fui fazer. Ele aceitou, de boa. Fiz a constelação com ele ontem, quase 2 horas de constelação. E ele aceitou, sabe? Repetia tudo mais bonitinho, com paciência, porque não tinha paciência antes. Eu falei assim, gente, olha como quando a gente alia realmente a gratidão, por mais que as coisas aconteçam para desequilibrar a gente no decorrer, porque tem situações que ocorrem catarse quando a gente faz a constelação que vai no foco do negócio assim, que, né, que parece que é uma coisa assim, é porrada, 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 porrada. Porque eu falo que o Diogo foi porrada e cacetada, e pé na bunda, e tudo que você pudesse dar na pessoa, ele deu em mim. E aí, sabe aquela coisa assim de estar em paz, e que a gente percebe que a paz que a gente sente com a gente transfere para o outro. Então, se aceitar está atrelado a isso. A paz que a gente adquire para a gente, quando a gente se aceita, quando a gente percebe o que a gente tem que mudar, quando a gente se olha no espelho e percebe quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, a gente muda também com o outro. E tudo fica em uma perfeita paz. Mas isso, não só, mas tudo começou com a gratidão matinal. Tudo começou com o processo de gratidão. Por isso que eu falo que eu tenho que continuar no próximo bloco.
Janeirão tá chegando, a gente volta de janeiro. Então, vamos para o nosso dia, gente. Vamos lá tirar Vamos lá. fotos lindas. Janete, eu vejo sua mandala aí atrás de você. Quem fez essa não foi Gleice, não, né? Não, essa eu que fiz. Essa daqui? A Gleice está chegando aí dia 16 ou 17 para levar a minha para Zé trazer para mim. Pois é, ela vem, vai ficar aqui em casa. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu colocar esse negócio aqui no quadradinho. Para todo mundo estar junto. Então, vamos. 1, 2 e... Ai, que maravilha, gente. Um dia incrível para todos nós. Um sábado lindo. Aqui o meu sábado está parecendo assim que é um dia bom de dormir. Chuva. E tudo que eu não posso é dormir. Eu tenho massagem agora. Curso daqui a pouco. Curso de tarde. Hoje... Lembra de não perder a gravação. Não, vou fechar agora. E vou atualizar também hoje as gravações todas lá no grupo, tá? Beijos.